Agora começa o seu, o meu, o nosso Mestres do Fogo. E hoje vamos receber o professor Juliano Bueno, ele que é um ambientalista dos melhores do sul do mundo. E vamos falar tudo sobre desde Curitiba até as catástrofes que aconteceram lá em Porto Alegre e o que está acontecendo com o mundo. Será que vai ficar essa brincadeira de quente e frio aí sem decisão nenhuma? Vamos descobrir agora? Bora! Então, tudo isso a partir de agora, aqui no Mestres do Fogo. We got married in the fever, hotter than a pepper sprout. You've been talking about Jackson, and ever since the fire went out, well, I'm going to Jackson. Senhoras e senhores, chegamos até que enfim para aquecer a sua tarde. Afinal de contas, né, Patrick? Tá um frio em Curitiba. Não sei se tá frio hoje aí na sua casa, porque o programa é gravado, mas hoje aqui, olha, eu vim até pronto para ir pro Alasca hoje, Patrick. Alasca? Alasca. Bom, eu não sei você, mas diz que o convidado já foi, não foi? É, o nosso convidado, ele fala exatamente disso. Frios intensos. Me lembra uma coisa, acho que lá no Metaverso ele já falou de umas Ele catástrofes. já falou. não foi? E é por isso que ele está aqui hoje. Vem pra cá, doutor Juliano. Aê. Palmas, gente, palmas. Tá aí, e aí, doutor Juliano, tudo bom? Estamos com saudade de vocês. Estou retornando. Doutor Juliano esteve presente lá no Metaverso. Para a senhora Dona Cláudia que está aí. Esse cara aqui entende tudo sobre clima e sobre o que está acontecendo no mundo, no mundo ambiental, né? Por assim dizer. Doutor, me conta, tem ido para Alasca? Antártida. Antártida. E aquele lugar? Antártida. Sim, André, olha lá. Eles queriam me despachar para Alasca. Mas eu falei, gente, eu vou para Antártida. Você, da última vez que esteve com a gente lá no Metaverso, né? Você falou pra gente sobre as grandes enchentes que estavam acontecendo. E que ia acontecer. E que iam acontecer e 2 meses depois aconteceu aquele desastre triste, mas triste demais no Rio Grande do Sul. Isso foi previsto? Você sabe que quando você é climatologista e atua com a ciência climática, não vou dizer que a gente tem uma bola de cristal, mas os cálculos, ou seja, as projeções da futurologia do clima e daquilo que pode, o que provavelmente vai acontecer, é uma realidade. Quando a gente soma essas projeções com aquilo que deixou de ser feito ou aquilo que foi realizado em relação à adaptação climática, eu lembro bem que eu falei para vocês, ó, vai acontecer uma catástrofe, uma grande enchente na região do extremo sul do Brasil, porque isso era previsto. Infelizmente, muitas pessoas não ouviram na época. E tivemos perdas, né? Tristes de vidas, bilhões de reais de prejuízos. E depois daquele acontecido, de novo, nós demos uma nova previsão. Olha, ano que vem, agora, existem processos cíclicos. Tem uma corrente marítima extremamente importante, que ela sai da Antártida, passa pela costa brasileira, pela costa africana, sobe para a Europa, passa pelo Polo Ártico, ou seja, lá no Polo Norte, atravessa toda a costa americana e volta para o Brasil. Esse ciclo é como se nós tivéssemos, por exemplo, uma espécie de radiador, em que equilibra a temperatura do Brasil, da Europa e do Caribe. Pela primeira vez, há milênios, esse sistema está iniciando falhas. Ou seja, a previsibilidade de que a Europa fique um lugar muito mais frio do que é hoje e que a América Central, a área equatorial do Brasil, por exemplo, Amapá, Maranhão, Piauí, fique muito, mas muito, muito quente, poderia dizer para vocês que a chance disso acontecer é superior a 97%. Então, quando a gente fala de um lugar... E a previsão, por exemplo, daquele mega acidente climático do Rio Grande do Sul era acima de 95% e aconteceu. Então quer dizer que se aquilo era acima de 95%, as pessoas podiam ter sido avisadas antes. Podiam, houveram ofícios nossos avisando o Estado do Rio Grande do Sul.
Quando você fala nossos, é de qual órgão? Do Instituto Internacional Araiara, que é uma das instituições que eu atuo como técnico especialista, num conjunto de mais de 300 cientistas climáticos que assinaram uma carta científica aberta dizendo, olha, a previsão, as possibilidades disso acontecer são muito grandes. Mas infelizmente a gente não foi ouvido e a catástrofe aconteceu e muitas pessoas se machucaram ou perderam as suas vidas. Como é que foi para você assistir aquilo? É um choque. Sabendo que você podia, que você não, né? Que podia ter sido evitado pelo menos metade daquilo, vai. Quando eu lembro disso, eu infelizmente tive a perda de uma prima minha que morreu. A casa dela, o marido dela tinha feito uma cirurgia, ele estava numa cadeira de rodas e o prefeito da cidade disse que a enchente não ia acontecer, por desinformação. E eu liguei para ela e falei, olha, saia daí, porque o volume de água, 300 milímetros, a sua casa, a sua cidade inteira vai ficar embaixo d'água e você não vai ter condições de sobreviver. E ela me falava, não, Juliano, tá dando aqui na rádio que a chuva já vai parar e não há esse volume todo de água. Que isso não é verdade. Passados 6 horas, o primeiro andar da casa dela já estava embaixo d'água, ela morava num sobrado. Ela subiu até o telhado numa questão de 6 horas e a correnteza do rio derrubou a casa dela e, infelizmente, a minha prima e a sua filha de 1 ano e 4 meses de idade perdeu a vida. Isso me deixa muito triste, porque quando a informação ela é baseada tecnicamente, cientificamente, a gente tem que agir com antecipação. Mas daí você tem a desinformação. É como no passado, que se falava que fumar cigarro não causava câncer. E hoje todo mundo sabe que se você pegar algum cigarro e fumar todos os dias, muitas vezes ao dia, você vai desenvolver uma doença ruim. Né? A ciência já provou isso. Mas por décadas se falava que isso não era verdade. Então, a informação científica, ela tem uma relevância em relação a nos avisar de previsões de coisas. Eu perdi uma prima muito querida, tinha minha idade, convivemos na nossa infância. Então esse é um assunto que me atinge profundamente no sentido de, poxa, aonde que falhamos? Então, quando aconteceu o acidente, nós voltamos a dizer, olha, a previsão é de que novos ciclos dessa natureza vão se repetir para os próximos anos, ou seja, o estado do Rio Grande do Sul virou sócio de catástrofe climática. Isso significa que as famílias vão reconstruir as suas casas e essas casas de novo vão passar por enchentes e você vai ter o seu plantio de milho, de soja, de feijão e de novo elas vão perder a sua plantação e isso gera um empobrecimento, isso gera uma disrupção de como que você vive. E a gente daí temos que falar um pouco de Curitiba. Ah, não vem me dizer que Curitiba também vai sofrer. Você sabe que Curitiba está num lugar... Nós não estamos no litoral, não tem corrente marítima aqui. Não. Nós estamos no alto do morro. Alto do morro. Ó, tô tentando debater aqui, viu, gente? Então, Curitiba tem um planejamento de décadas que vem sendo seguido em relação a esses parques lineares que recepcionam, e daí você tem lá o Rio Barigüi. Enche a bacia do Rio Barigüi e depois essa água lentamente vai escoando. Mas o que acontece? Todas essas projeções São para... eram da década de 70, 80, 90 e agora tá chovendo mudou. 2, 3, 4, 5, 6, até 8 vezes mais num volume no mesmo tempo do que antigamente. Isso significa que as nossas casas elas vão precisar passar por adaptações. A calha da casa que era fina, você vai ter que colocar uma calha larga e mais profunda. Você que tinha um telhado, ou você não tinha lá embaixo da telha uma lona, uma cobertura especial para goteira ou para grandes volumes de água, você vai ter que fazer essa adaptação. O ralinho lá da sua casa, que era pequenininho, opa, agora eu vou precisar dobrar o tamanho do meu ralo para adaptar a minha residência ou o meu prédio a essa condição nova de grandes volumes de chuva. Então, quando a gente fala de adaptação climática, é possível sim nós continuarmos morando em Curitiba, mesmo com o aquecimento global, né? A gente está aqui num extremo frio agora. Mas há um extremo muito, muito frio ou muito, muito calor ao mesmo tempo.
Isso é o extremo climático. E daí se você pega uma pessoa idosa, em que uma semana você está lá 10 graus, aí passa um mês, nós estamos com 45 graus, é uma situação complicada para a saúde humana. É difícil mesmo. Ou da adaptação das pessoas. E isso gera, obviamente, uma Então série de quer dizer que a prejuízos. previsão agora para Curitiba é de mais chuva, é isso? Vai chover com mais, assim, não que seja mais dias chovendo, mas assim, as chuvas quando vierem vão vir cada vez mais violentas. Mais intensas, ventos mais intensos e períodos secos maiores. Então nós vamos ter acumulados de chuva em períodos mais curtos e períodos de seca também acumulados. E isso reflete se eu sou um produtor agrícola da região metropolitana, lá em Colombo, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Campo Largo, eu sou um pequeno produtor, ele vai ter que adaptar a sua agricultura a essa nova realidade. E isso é por causa da geolocalização ou porque assim, a cidade é uma cidade conhecida como ecológica, né? Acho que Curitiba das capitais é a que mais é arborizada, que mais tem uma preocupação com separação de lixo, com saneamento básico e tudo mais. Então, tudo isso ajuda, mas agora não resolve, né? A cidade tem investido na sua adaptação, mas não basta o município realizar isso. A população, se você é dono da sua casa, se você tem um comércio, você vai ter que fazer a sua parte. Entendi. E a região metropolitana da cidade não está preparada. Então, o que significa? Significa que nós vamos ter pessoas nos municípios no entorno de Curitiba que não tem essa infraestrutura e que tem uma condição de menor capacidade de ação, sofrendo mais. Isso significa o quê? Vou ter enchente. Então, a Defesa Civil está preparada? Eu tenho equipamentos, eu tenho pessoal treinado, capacitado? O Corpo de Bombeiros está com uma infraestrutura? Aqui, na sua visão? Na minha visão, hoje, quase que nenhuma cidade brasileira se encontra na condição adequada e necessária para dar todo esse suporte. Porque tudo o que estava sendo previsto de mudanças, tinham coisas que aconteceram no ano passado, em que alguns estudos previam isso a partir de 2035, 2040. Toda a catástrofe foi antecipada para mais de 20, 30 anos. Então, é um mundo novo que nós não conhecemos. O planeta, fazem 3 meses, ultrapassou 1,5 graus. E esse número não baixa. Em algumas regiões, nós chegamos a 1,6, 1,7 graus. Você pode pensar, mas é só 1 grau, 1,5 grau. É pouco. Mas é 1,5 na média. Tem regiões do planeta que já aumentou 4 graus. Então faz de conta que você mora lá em Belém, no Pará. Que em média é 40 graus, 38. Agora a média é 43 e vai ter pico de 47. Isso significa que é uma temperatura muito elevada para nós, seres humanos. Ou imagina, um pé de alface, um pé de couve sobrevive com 45 graus? Tu não produz, né? Você não tem a couvinha para comer a feijoada. Então, essa mudança ela aconteceu de forma acelerada, ela continua se acelerando. O sistema, que é o nosso grande freezer, né? Esse radiador que é o oceano, ele começar a ficar mais fraco, aí nós vamos entrar num cenário de ficção científica, infelizmente. Eu não gosto, como da última vez que nós estivemos juntos, fazer uma fala catastrofista. Havia uma base científica dizendo, olha, está para acontecer um grande acidente no extremo sul do país. Quando a gente faz esse aviso, dói no estômago, na consciência, dizendo, puxa, será que dessa vez outras pessoas vão nos ouvir? Então a gente tem que lembrar o que aconteceu com Porto Alegre. Não fizeram a manutenção das comportas. Não fizeram a limpeza dos ralos e dos bueiros. Não fizeram a desobstrução das canaletas de água. Quando vem, as bombas que tirariam a água de dentro da cidade não funcionaram e as comportas não funcionaram. Isso aumentou o tamanho do caos na grande cidade de Porto Alegre. Só que eu fico mais de cara com isso. Eu fico mais de cara, que assim, foi avisado, né?
Foi da avisado. mesma forma que o mundo está sendo avisado. Por que é, doutor, que os governantes, as pessoas que têm o poder na mão de fazer o que deve ser feito, não escutam vocês? Porque eles... porque é uma questão econômica ou é uma questão negacionista? Ou os dois juntos? Barbaridade. Essa pergunta é a pergunta... Porque é tão difícil entender. Eu acho assim, tá muito claro para todo mundo o que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente fala de mundo, a gente tem que pensar o seguinte. O Brasil é um país muito grande. No ano passado, nós tivemos 150 mil gaúchos que migraram, ou seja, saíram do Rio Grande do Sul e foram para vários estados. No mundo hoje, nós temos aproximadamente 100 milhões de pessoas nessa condição. E esse número cresce. Então, Tuvalu, por exemplo, que fica no Pacífico, esse país vai desaparecer nos próximos 3 ou 5 anos. É um país inteiro que vai ficar embaixo d'água porque aumentou o nível do mar. Nós temos uma cidade, por exemplo, Vitória, que é uma capital importante brasileira, ela vai ficar embaixo d'água. E não há muito o que se fazer em relação a isso. Então, esse avanço do mar, ele é hoje perceptível pelas pessoas. A gente tem que entender que catástrofe climática é algo real, está acontecendo, você deve observar essa realidade que está na sua casa, que está no seu entorno. Eu vou entrevistar para o próximo programa agora o Sérgio Sacani, tá? O Serjão dos Foguetes. Sim. Então, ó, já dá a dica, hein? Semana que vem, Sérgio Sacani estará aqui com a gente. Eu quero fazer para você a mesma pergunta que eu vou fazer para ele. A vida aqui na Terra está com prazo de validade? Nós já passamos por várias catástrofes em que todos os seres vivos, ou quase todos os seres vivos que estavam nesse planeta, foram à extinção. Então, extinções em massa já aconteceram no planeta Terra. Que eu diga os dinossauros, né? Mas eles não são os únicos. Nós passamos por várias extinções planetárias. Esta atual população, se nós entendermos que, se a temperatura do planeta subir 3 graus, e você pode fazer essa pergunta para o Sérgio, ele vai responder, se passarmos de 3, 4 graus, nós vamos entrar num lugar, num desconhecido científico, aonde 90% da raça humana pode ir para a extinção ou mais. Né? Porque não é sustentável esse volume para o planeta. E daí eu tenho uma pergunta, né? Eu tive num debate junto com ele, que era, temos que continuar explorando intensamente petróleo e gás, que é uma das fontes de aquecimento global, ou carvão mineral, ou a gente acelera a transição energética. Então, o planeta está nesse momento de, vou para um lugar, ou vou para o outro, ou fico mais lento nessas decisões, porque há muitos interesses. É igual quando a gente estava naquele momento o início dos carros elétricos aqui no Brasil, e que tinha um monte de gente que falava, vai pegar fogo, toda semana vai pegar fogo o carro elétrico. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado em relação a esses extremos, mas nós já passamos por extinções, e a extinção, gente, não é ano que vem, não é daqui 50 anos, né? É um processo mais lento e doloroso. Mais lento para nós. Mas se você pensar que você vai ter um neto, um bisneto, qual é o planeta que o seu neto ou o seu bisneto, que talvez você nem tenha tido ainda, que mundo que ele vai ver? É um momento difícil para todos nós. Mas eu sou um cientista que acredita de que nós temos ainda tempo e condições de frearmos o pior e nos adaptarmos a uma nova realidade. Então, isto é possível, mas isso exige um esforço de governos, de pessoas e de empresas. Her face is a map the world, is a map the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. Everything around her is a sailboat of light.
People who surround her with a benefit and I make her calm. When God and captivating her arms. Você falou para mim que 70% da poluição global advém da queima de combustíveis fósseis. Correto? Correto. Ainda tem solução? Nós nunca vimos tanto aceleramento de geração de energia renovável. Energia solar subiu 16%, energia eólica. Só que nós temos um planeta hoje faminto por energia elétrica. Nós nunca consumimos tanta energia no planeta Terra ou no Brasil como agora. Exemplo, 45 graus, ninguém consegue dormir sem ar-condicionado ou trabalhar. Você vai consumir mais energia elétrica. Extremo frio, você vai pegar o seu aquecedor elétrico da sua casa e você vai ligar no máximo. Aí sou craque. Aquele chuveiro curitibano elétrico a 220 que você dá aquela controlada na torneirinha d'água para dar e no máximo. Chega até a estralar, né? E é óbvio, o seu ponteirinho de consumo de energia tá lá no alto. Alta rotação, ó. E nós começamos a ter tudo eletrificado nas nossas residências. É mais aparelhos eletrônicos, é mais eletrodomésticos, onde todo mundo tem um alto consumo de energia. Só que daí o que aconteceu? Esse mundo novo de um grande comedor de energia, né? Um grande consumidor de energia, toda a energia renovável nova produzida no mundo, ela só conseguiu acompanhar essa linha de crescimento por demanda energética. Ela não substituiu, André, ela substituiu muito pouco da energia suja, que é o grande responsável pelas emissões. Para você ter uma ideia, globalmente falando, em relação a carvão mineral, nós baixamos 1,5% só. Então veja, ainda é possível, mas a gente tem que ser realista. Acho que vamos fazer o seguinte, vamos com o Cid para as ruas, para dar uma animada nesse programa, porque Bora, olha, eu tô ficando preocupado aqui. Cid, é com você, velho, vai. Vai, Cid, vai. Sim, pessoal, eu ia falar que eu invadi o Cimepar, mas não vou não, tá? Porque, sim, eu fiz a minha autorização. Vocês sabiam que o Cimepar fica na UFPR? Eu não sabia. Eu acho que eu achei um robista, alguém que gosta aí de voar drone, fazer umas filmagens. Que é esses aviões aí e tudo mais? Opa, tudo bem? E aí, tudo bom? Gosto e dá pra ver que bastante, né? Pô, vocês têm um barco? Que é isso? Sim. Então, a ideia aqui é unir o útil ao agradável. Eu sempre mexi com aeromodelismo desde a adolescência até antes. Então não é só a questão do hobby, é o hobby aplicado a um auxílio. Isso aqui é uma sonda, isso aqui é... Exato. É uma NASA quase. Para entender o desenvolvimento dessa área aqui dentro do Cimepar, a gente tem que voltar em 2009, quando a questão de drones não era tão difundida. Hoje em dia, você comprar um drone e pilotar um drone é muito mais simples. Uhum. E se voltar em 2009, 2010, isso não existia. E teve um professor aqui, o professor Nelson Dias, trabalha com micrometeorologia. Ele tinha necessidade para pesquisas com dispersão de poluentes, a gente tinha necessidade de fazer monitoramento do perfil da atmosfera, parâmetros físicos da atmosfera, basicamente medir temperatura, pressão e umidade na coluna de ar, ou seja, sair da superfície da Terra e subir o máximo que desce. Aí a gente pensou, por que não era o modelo? Mais barato que botar um avião mesmo, né? Equipamento. Bem isso. Mas então, isso aqui não é brinquedo, gente, tá? Isso aqui é equipamento sério, cheio de sondas e sensores, não é mesmo? Sim. Eu fui extremamente leigo, peço perdão. Mas olha só, eu vim aqui conversar com algum responsável para entender como é feito esse estudo, esse cálculo para saber se vai chover ou se não vai chover. Eu só fui entrando aqui. Com quem que eu posso conversar? A gerente da área de meteorologia, que ela é a pessoa mais indicada para esclarecer qualquer dúvida que você tenha com relação a isso. A gerente? A gerente, Ela Sheila Paz. Sheila Paz. Ela não é brava, né? Não, ela dá paz. Sheila, eu acabei de entrar aqui no Cimepar
e tem esse mural incrível. Você pode me contar a história desse mural? Bom, esse mural ele nasceu junto com o Cimepar, na verdade, né? Quando o Cimepar ele nasceu dentro do setor elétrico, numa iniciativa inédita aí, entre Copel, o Governo do Estado e o FPR. E quando o Cimepar começou a ser desenhado, os diretores da época pensaram, a gente precisa ter o Poti com uma obra representada dentro do prédio. Sheila, me diz uma coisa. Eu tenho uma dúvida assim, como é que é feito assim? Vocês olham para o céu ali, eu vi que tem uma área bem legal e falam, acho que vai chover. Como é que é feito assim? Tem um radar? O que é? Tem radar, Tem mas radar? tem muita coisa mais aí. Então, vou contar um pouquinho da história do Cimepar para Claro. a gente entender como que é feito tudo isso, como que a gente adensou a nossa própria rede. O Cimepar ele nasceu dentro da Copel. O ano era lá 93, assinou-se um acordo entre a Copel, o Estado e a Universidade para então formar essa empresa que opera como serviço social autônomo e foi para o mercado atrás de contratos, projetos, serviços que conseguisse a manter. Então o Cimepar ele sempre esteve relacionado ao setor elétrico. Inicialmente, para a gente ser uma empresa de serviços de meteorologia e monitoramento ambiental, a gente precisa ter uma rede para que então a gente tenha dados. Essa rede, ela nasceu juntamente com a Copel, onde já existiam parte desses serviços. E o que é essa rede? São estações meteorológicas que fazem aí a medição em tempo quase real das variáveis meteorológicas, daquilo que está acontecendo lá fora, mas a gente está falando da temperatura real do ar. E não aquela temperatura que é medida no asfalto, perto ali da movimentação de carros. Bom, então aqui é a nossa operação meteorológica, né? Então o Cimepar ele tem um grupo de meteorologistas que faz o revezamento de escala. Então, 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriado, fim de semana, tem um meteorologista fazendo o monitoramento do tempo. Em Curitiba, é mais difícil de prever o tempo? Olha, é tão difícil quanto outras cidades, mas a questão é que é muito difícil a gente lançar a informação de como interpretar essa informação. Porque o que muitas vezes acontece é que a gente amanhece o dia ali com o céu encoberto, uma temperatura mais baixa, e aí eu tenho que falar desse friozinho do amanhecer. Aí o sol aparece, rapidamente as temperaturas sobem, aí vai ali, tem uma variação de 17, 18 graus no mesmo dia. É coisa de maluco. E aí, de repente, vem aquela chuva intensa. É aquela mudança repentina das condições do tempo. Então eu tive frio, eu tive calor, tive sol e também chuva. Então são uma série de situações que fazem de Curitiba muito peculiar em relação à variação das condições meteorológicas dentro de um mesmo dia. Então, para o meteorologista explicar todo esse cenário em uma só situação é realmente um grande desafio. Bom, Sheila, nosso papo está muito bom. Mas assim, mestres do fogo, churrasco, final de semana, sabe como é que é, né? Eu queria saber como é que é o pessoal de casa, e eu vou me incluir nessa, tá? Como é que eu posso consultar uma informação meteorológica assim, de qualidade, boa, assim, precisa? Tem algum lugar, um site, um Instagram? Com certeza, o site do Cimepar eu vou mostrar para vocês agora. Bom, hoje de manhã a gente enfrentou as temperaturas mais baixas novamente, né? E informação de geada em vários lugares aqui do Paraná. E essas informações elas são atualizadas 2 vezes por dia no site do Cimepar. Então a gente consulta aqui as cidades, pode fazer pesquisa por toda a cidade. Qual que é o site? www.cimepar.br. E há também a informação que os meteorologistas atualizam todos os dias com as informações do tempo aqui no Paraná no nosso Instagram, CimeparPR. Então vocês nos encontram por lá, todas as informações, destaques relevantes que estão acontecendo no estado, é no Instagram que vocês nos encontram, tá? Além do Facebook e também do X. Agora, nesse final de semana, para domingão, o que o pessoal de Curitiba e região pode esperar? Bom, a gente está com uma massa de ar frio atuando no estado, né? Ela tem provocado essas baixas temperaturas novamente aqui no estado, até mesmo na manhã de sábado, formações de geadas, o frio vai se manter, mas ele também é bastante seco, ou seja, o sol predominando, algumas nuvens ali eventuais e também aquele nevoeiro no amanhecer, mas nada de uma situação de mudança aí. Muito fora do que a gente está vivendo agora. Não, frio com aquele solzinho durante o dia. Então, se hidratem, pessoal aí de casa, tá bom? Ó, é água, tá bom? Que isso? Vamos tomar bastante água e separa a japona, tá? Pessoal, vamos voltar lá pro estúdio? Andrezão, toca o programa. É isso aí, Cid Batista.
Doutor Juliano aqui, enquanto o Cid estava lá, estava perguntando o que de bom ele pode falar pra gente. Quem foi que deu a sugestão da chuva? Germano, quando vai parar de chover? E aí você ia falar alguma coisa já. Mas pela sua cara não é muito animador. Eu acho que não vai parar não, hein? Tem alguma notícia boa, será? Aí, dona Cláudia, compra aquele guarda-chuva novo, hein? Essa é a diferença de clima para meteorologia. Clima é uma ciência que estuda as mudanças climáticas num período longo. A meteorologia, o que está acontecendo nesse momento? É aquela Curitiba para os cinquentões, eu tenho 51 anos. Me lembro bem que chegava aqui em Curitiba para ir pro Colégio Rio Branco, lá no Batel, onde eu estudava, morava. Minha mãe me colocava umas 2 cerolas, que era uma calça fina, e eu ia pro colégio com 3 ou 4 calças. Eu usava japona, usava gorro, usava cachecol, era um monte de coisa. Não existiam esses tecidos tecnológicos que nós temos hoje. O que mudou dessa época? Estamos falando de 1983, 1984, 85 e agora 2025. Passaram-se bons 40 anos. 40 anos. Eu ia falar 30, mas é 40. É os nossos quarentões aqui, né, André? 40 Ele saiu. Então, o que aconteceu dessa Curitiba de 40 anos atrás de hoje? Há 40 anos atrás nós tínhamos um inverno rigoroso, era inverno. A gente não via o sol durante 3, 4 meses, eu me lembro muito bem disso. E depois nós tínhamos um verão, e o verão era quente, mas era só verão. As estações não se cruzavam. não se cruzavam. Hoje, você vê a sua macieira, a sua laranjeira florindo. Aí, frio, chuva, vento intenso, toda essa florada cai. E daí você não tem mais o caqui para comer, a quantidade de maçãs reduziu. Isso é uma realidade curitibana. Nós estamos vivendo isso num espaço de tempo que, para a ciência climática, que analisa milhares de anos ou séculos e séculos, um período muito curto. Então, as mudanças sobre esse período muito curto, quando a gente projeta isso para o futuro, esse é um futuro que, de novo, a palavra mágica para nós sofrermos menos é adaptação climática e desacelerarmos os responsáveis por esse aceleramento, que não é só uma decisão de nós, seres humanos, né? Tem muitos interesses aí por trás que, obviamente, precisam ser analisados. Dê dicas ali para dona Cláudia, para dona Gertrudes, como é que elas podem contribuir com o meio ambiente. Com o meio ambiente e com o bolso delas, nesse caso. Com o bolso. Boa. Vamos lá, você tem uma geladeira na sua casa, a geladeira está antiga. O que seria antiga? Quanto Fiquei tempo? até preocupado agora. Quanto tempo? Vamos lá. Os 3 aparelhos elétricos que quase que todo mundo tem em casa é máquina de lavar roupa, chuveiro. E qual que é o terceiro? Geladeira. Fica ligada direto. Constantemente. Uma geladeira hoje, para vocês terem uma ideia, que é a geladeira mais vendida numa das lojas grandes aí da cidade de Curitiba e do Brasil, elas consomem 120 kWh. Gravem esse número, 120. Uma geladeira de alta eficiência, ela consome 12. Nossa. Você quer uma Vai geladeira ter que trocar a consome geladeira, 12, dona Cláudia. ou Não vai uma ter geladeira de 120. Aí quando você faz a conta de quanto que custa essa diferença de energia, em 3 anos e 8 meses, você paga a geladeira nova. Aí, ó. É isso. É isso. Então é possível. Já é uma dica é e acessível. tanto, hein? É a dica. Doutor, que prazer receber você aqui de novo. Isso aí. Muito obrigado, querido, por vir. Até mais. Boa viagem lá pra Antártida. Quando Vamos você junto. volta pra lá? Rapaz, agora só no que vem. Eu posso mandar o Patrick com você? Ah, mas eu não quero ir porque eu não posso fazer churrasco, Mas cara. vai com churrasco ou vai sem? Vamos Vai. testar, ver se o acendedor é bom, hein, pô. We got married in the fever, hotter than a pepper sprout. You've been talking about Jackson, and ever since the fire went out, well, I'm going to Jackson.
Olha só, antes de encerrar aqui, vamos para uma rápida receita com o Patrick? Roda aí. Tenho 2 postas lindas de salmão. Vou temperar elas com sal, pimenta e um fiozinho de azeite. E já vou deixar reservado ali para a gente mandar para churrasqueira. Enquanto isso, a gente já vai também preparar os nossos shiitakes e o molho de gorgonzola. Enquanto o nosso salmão está aqui já temperado, eu vou cortar os talos do shiitake e vou colocar eles direto na grelha. Enquanto o nosso shiitake grelha, vou fazer o acompanhamento do molho de gorgonzola. Alho poró laminado. Minha frigideira já está pré-aquecida. Vou colocar um pouco de manteiga. Vou entrar com o alho poró. E uma colher generosa de cebola para já ir caramelizando e tostando enquanto isso. Nosso shiitake já está grelhando, o alho e a cebola quase pronto já. Vou mostrar aqui para vocês. Já podemos entrar já com o gorgonzola. Quebrei o gorgonzola em pedacinhos, vou mostrar aqui para vocês. Já posso tirar o nosso shiitake para a lateral da churrasqueira, aqui ó, nessa área menos quente, vamos colocar assim. Uma opção legal também de servir junto com esse salmão, dá pra gente fazer um limão siciliano tostadinho na brasa. Ele acentua o sabor. Vou colocar ele bem na beirinha do fogo aqui e a gente já pode entrar com o salmão. Ah, será que o nosso salmão não vai colar na grelha? Não, não tem problema, ó. Por isso que eu fiz esse fio de azeite generoso, ó. Passei ele no azeite. E a gente vai colocar ele com o couro para baixo. Salmão grelhado. Tá lindo esse nosso salmão de hoje. Olha só. Vamos montar esse prato já. Tive a liberdade de fazer um limão siciliano caramelizado para acompanhar. O que vocês acharam, hein? Você sabe que eu só chego aqui quando a comida tá pronta. Viu? Olha só, olha que lindo que tá esse salmão. Cara, isso aqui tá bonito mesmo e eu vou experimentar agora. Vai. Não, 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 não. Espera, claro que eu vou espremer esse limãozinho. Ah, Ó. ele até assou o limão, hein? Ó, limãozinho caramelizado. Que segredo é esse, hein, papai? Gostou, hein? Agora eu posso? Agora sim. Vamos experimentar esse shiitake. Patrick do céu. Come os dois juntos pra você ver a isso, combinação. cara? Olha só. Gente, sério, vocês não têm noção do gosto disso aqui. Eu falei que o gol ia ser meu hoje, hein? Isso aqui não é um gol. Isso aqui é uma goleada, papai. Patrick, tava uma delícia, hein, cara? Ó. Ah, eu nem... É só olhar o tamanho que tá minha barriga aqui, né, filho? Porra, tava Tamo bom, hein? comendo bem, hein? É isso aí, ficamos por aqui, então. Até sábado que vem. Curta muito. Não esqueça, não desliga da RIC TV Record. Tem muita coisa boa. E curta sabadão e domingo com muito churrasco. Não esquece, hein? Vamos. Não esquece. Churrasco. Até semana que vem. Beijo, tchau. Baby, lock the door to turn the lights down low. Put some music on me soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about you all day long. I never feel a feeling quite strong. Can't believe how much you turn me on. Just to be your man.